Uma terrível descrição. Ninguém está acima do juízo de Deus. Amós, capítulos 1 ao 3. Bom dia, meus irmãos. Amós é o terceiro dos 12 profetas menores, embora o primeiro em ordem cronológica e o primeiro dos profetas escritores. Nasceu em Tecoa, uma aldeia a 15 quilômetros ao sul de Jerusalém, pertencendo assim a Judá, o Reino do Sul. Era pastor e cultivador de figueiras silvestres, ou sicômoros. Essas figueiras são capazes de produzir até 6 vezes ao ano, sendo que é inferior ao figo comum e é consumido principalmente pelos pobres. Assim ele se descreve no capítulo 7, versículo 14 e 15. Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, ou sou filho de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Apesar de ser pastor e agricultor, tinha profundo conhecimento da realidade do mundo ao seu redor. Ele nada cita sobre sua família ou linhagem. Seu livro tem um estilo de linguagem bem elevado. Embora nunca tivesse sido educado formalmente numa escola de profetas, tinha absoluta convicção do seu chamado profético. Como ele cita no primeiro versículo, profetizou no reinado de Uzias, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Um período de muita riqueza, mas ao mesmo tempo de profunda disparidade econômica e injustiça social, que são os pontos centrais em suas acusações. Pelo que ele mesmo afirma, podemos supor que Amós recebeu sua tarefa profética por causa dos profetas não terem assumido a função como deveriam. Ele fala sobre isso nos versículos 11 e 12 do capítulo 2. Sendo assim, com os profetas impedidos de profetizar, surge a profecia de alguém que não era profeta, mas pastor. Seu chamado, portanto, tem grandes lições para nós, assim como as suas profecias anunciando o juízo divino. No começo, podemos ver várias declarações de juízo a partir de uma mesma expressão. Pelas 3 transgressões, sim, pela 4ª, não retirarei o castigo. É assim que é declarado o juízo sobre Damasco, Gaza, Tito, Edom, sobre os Amonitas, sobre os Moabitas. Trata-se aqui de uma expressão idiomática que poderia ser pensada como por todas as transgressões possíveis. Serve para dizer que será apresentada uma transgressão, mas que a condenação é sobre todas, é por todas, incluindo as que não foram mencionadas. Da mesma forma, o anúncio de que Deus ateará fogo e este consumirá os palácios de cada nação representa o juízo de destruição daquele povo como um todo. Anunciando o seu juízo e apontando as transgressões e indicando os pecados, Deus mostra que não é apenas o Deus de Israel, mas é o Deus do mundo todo. A sua ação não está reduzida a um povo escolhido, mas também age com justiça, punindo a várias nações quando essas cometem pecado. E para deixar claro que o pecado das nações é a razão do seu julgamento, o profeta utiliza a expressão "por isso", entre a indicação das transgressões e o anúncio do juízo. Podemos até pensar que quando Amós declarou a sua profecia para os outros povos, pode ter sido aplaudido. Afinal, quem do povo eleito não gostaria de ouvir o julgamento de Deus sobre os outros povos que eram seus inimigos? Porém, agora, Amós anuncia os mesmos juízos divinos sobre Judá e sobre Israel como consequência do pecado. Foi necessário que Amós deixasse claro ao povo de Israel que os juízos de Deus valiam também para eles. A partir de Amós 2, versículo 4, fica claro que Deus também estava falando do pecado do seu povo. E ao longo do livro de Amós, podemos ver vários pecados que são listados e colocados na conta de Israel. Dentre todos os pecados citados, se sobressaem 4: o luxo, a injustiça, o falso culto a Deus e a falsa segurança religiosa. Nesta primeira acusação contra o povo eleito, Deus acusa Judá de um falso culto e uma falsa segurança religiosa. Pois rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram os seus estatutos, mas se deixaram enganar por suas ilusões, atrás das quais seus pais andaram. E acusa Israel de viver o luxo e a injustiça.
pois vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Versículos 4 a 6. Apesar de Deus punir todos os povos pelas suas transgressões, a punição do povo eleito é pior justamente por sua eleição. Afinal, Israel tem sobre si a responsabilidade de por ter sido escolhido por Deus. Versículo 2 do capítulo 3. De todas as famílias da terra escolhi somente a vós, portanto eu vos punirei por todas as vossas maldades. O professor Antônio Gusto diz o seguinte: sempre devem estar lado a lado o grande privilégio da escolha e a pesada responsabilidade da missão. Ou seja, a escolha do povo de Israel não deve ser vista como um direito de estarem isentos de sofrerem as consequências do mal que fazem, mas como um dever de testemunharem a graça que Deus lhes manifestou como família que ele tirou da terra do Egito. Ouçam essa palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda essa família que tirei do Egito. Versículo 1 do capítulo 3. Escolhi apenas vocês. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Nos versículos 2 e 3, Deus está lembrando ao povo de Israel que ele os escolheu dentre todas as nações da terra para ser o seu povo especial. Essa escolha não foi baseada em mérito ou superioridade, mas sim na soberania e amor de Deus. No entanto, essa escolha também traz consigo uma grande responsabilidade. Como povo de Deus, Israel é chamado a viver de acordo com os padrões e mandamentos de Deus. Por isso eu os castigarei por todas as suas maldades, sugere que a escolha de Deus não é uma licença para pecar, mas sim uma chamada para a santidade e obediência. Deus espera mais de Israel por causa da relação especial que tem com eles. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Essa pergunta retórica destaca a importância da harmonia e do acordo entre 2 pessoas que caminham juntas. Se 2 pessoas não estão de acordo, é improvável que elas possam andar juntas por muito tempo. No contexto da passagem, Deus está enfatizando que ele e Israel devem estar em harmonia e acordo. Se Israel não está seguindo os mandamentos de Deus e vivendo de acordo com a sua vontade, então a relação entre Deus e Israel está em perigo. Isso nos faz lembrar que também Deus nos escolheu em Cristo para sermos o seu povo especial, conforme 1 Pedro 2,9. Com essa escolha vem a responsabilidade de viver de acordo com os padrões de Deus e de seguir seus mandamentos. Se não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, nossa relação com Ele está em perigo. Devemos buscar a Deus e nos arrepender de nossos pecados para que possamos ter uma relação saudável e harmoniosa com Ele. Nos versículos 4 ao 8, Amós faz uma série de perguntas retóricas para enfatizar a soberania e a autoridade de Deus sobre todas as coisas. O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O rugido do leão é um sinal de que ele está à espreita ou está atacando a sua presa. Se o leão não significaria que ele não está caçando ou não está confiante em sua habilidade de capturar a presa. Da mesma forma, Deus não faz nada sem um propósito ou plano. Se Deus fala ou age, é porque ele tem um objetivo em mente. Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Essa pergunta destaca a ideia de que as coisas não acontecem por acaso. Se um pássaro cai numa armadilha, é porque alguém a armou intencionalmente. Da mesma forma, se algo ruim acontece, é porque Deus permitiu que acontecesse ou porque alguém fez algo para que acontecesse. Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? O som da trombeta era um sinal de alarme ou advertência em Israel. Se a trombeta tocasse, o povo saberia que algo estava errado e se prepararia para a batalha ou para outra ameaça. Da mesma forma, quando Deus fala ou age, as pessoas devem prestar atenção e se preparar para o que está por vir. Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Essa pergunta destaca a soberania de Deus sobre todas as coisas. Se algo ruim acontece em uma cidade, é porque Deus permitiu que acontecesse. Isso não significa que Deus é a causa direta de todo o mal, mas sim que Ele tem o controle sobre todas as coisas e pode usar até mesmo o mal para realizar seus propósitos.
Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar seu plano aos seus servos e os profetas. Deus não age sem um propósito ou plano. Ele revela os seus planos aos seus servos, os profetas. Os profetas são chamados para transmitir a mensagem de Deus ao povo e adverti-los sobre tudo o que há de vir. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Se o leão rugiu, é natural que os outros animais temam. Da mesma forma, se Deus falou, é natural que as pessoas respondam com reverência e obediência. Se Deus falou, quem pode deixar de profetizar ou transmitir a sua mensagem? Os profetas têm a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus com os outros. Amós descreve que o terrível juízo de Deus não se limita aos seus escolhidos, mas também não os poupa em virtude do seu pecado. Esses 3 primeiros capítulos de Amós nos ensinam várias lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, nos ensinam que Deus pode falar por meio de diferentes pessoas, até mesmo um simples pastor de animais. Em segundo lugar, podemos reconhecer que Deus é o Senhor sobre todo o mundo, exercendo seu juízo sobre todos os povos. E em terceiro lugar, podemos reconhecer como há uma responsabilidade maior por parte daqueles que conhecem a Deus e foram escolhidos por Ele, uma vez que a eleição deve gerar em nós um senso de responsabilidade a fim de testemunharmos sua graça por meio da nossa vida. Como ponto de destaque no livro de Amós está o chamado à prática da justiça social. Ele deixa claro para seus ouvintes em Israel que o culto sem a prática da justiça para com o próximo não tem nenhum valor diante de Deus. Ao contrário, é algo desprezível que aborrece ao Senhor. O Senhor não é um Deus que tem prazer na injustiça. O Senhor não tolera o mal, por menor que seja. O Senhor odeia todos os que praticam a maldade. O Senhor destrói os mentirosos. Sim, o Senhor detesta os assassinos e enganadores. Salmos 5, de 4 a 6. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. Deuteronômio 25, 16. Deus abomina quem absolve o ímpio mediante suborno e nega ao inocente a sua justiça. Provérbios 17, 15. Paulo escreve aos Colossenses: quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça e não haverá exceção para ninguém. Colossenses 3, 25. E aos Romanos ele diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Romanos 1, 18. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 1 Coríntios 13, 6. Que nós possamos ser crentes da verdade, da justiça, conforme a vontade de Deus. Amém.